Boa noite a todos, né? Hoje vamos dar prosseguimento à nossa aula, tá certo? A gente já falou de dois tipos de equações diferenciais de primeira ordem, né? Que foram aquelas de variáveis separáveis, né? Onde você tentava colocar no primeiro membro uma variável, no segundo membro a outra, com respectivo dx ou dy, né? E daí procedia a integração para achar a função que deu origem, obtendo assim a solução geral. Ou, se você tivesse um valor inicial, você também acharia a solução particular, se fosse necessário, tá certo? Então, hoje a gente vai dar prosseguimento. Aí depois a gente viu as lineares, né? Que a gente, como eu iniciei, a gente não sabe resolver as lineares. O que a gente vai fazer? Vai transformá-la numa separável. Aí foi isso que a gente fez. Aí obteve o seguinte. Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma função que eu achei que é interessante. Deixa eu ver se aqui tem. Ou não tem nesse, ó. Tela branca tem, tá aqui. Ó. Aí nós vimos o seguinte, né? Que se a gente conseguisse colocar da seguinte maneira, f de y dy igual a g de x dx, né? Ó, essa aqui é o que caracteriza a separável, né? E a gente justamente integrava dos dois lados e seguia daí para diante. Depois a gente viu uma outra que não dá para escrever nesse formato, que foram as lineares de primeira ordem, né? Que a gente poderia escrever assim, ó, y' mais fx. Eu não sei se as letras aqui coincidem, né? Mas a estrutura é essa, y igual a g de x. Essa aqui nós chamamos de linear, né? No caso de primeira ordem, porque a derivada, né, é de primeira ordem, que pode ser escrita assim ou, se você preferir, pode ser escrita assim também, né? Claro, adaptando, né, para o que você está fazendo, né? Como eu estou usando como variável independente o x e a variável dependente o y, ficaria dessa forma, né? Mas eu poderia usar o t, né? O t com o dy, né? dt mais ft y, né, igual a g de t, se a variável independente fosse o t. Ou podia fazer, porque isso aqui é a estrutura que aparece em física, né? Ó. dx dt mais f de t x, né? Agora a variável aqui, a variável dependente agora é o x, não é mais o y, né? Ó. Igual a g de t, né? Ó. Então, aqui é a estrutura matemática normal, que a gente usa sempre em matemática, e essas duas é o que usa em física, né? Nos problemas de movimento, tá certo? Mas o importante, que se tiver nesse formato, a solução seria essa, y seria igual a e elevado a menos integral de fx dx, constante mais integral de g de x vezes e elevado a integral de fx dx e dx da integral maior aqui, né? Então, essa seria a solução geral se tiver escrito neste formato aqui, nesse primeiro formato, né? Se tiver escrito nesse outro, né? Como a função que eu estou procurando é o y, continua sendo y, igual a e elevado a menos integral, aí só mudou de f de x, que agora é f de t, dt, perfeito? C mais... Opa, fiz um pequeno equívoco, deixa eu colocar o colega aqui na aula, né? Então, vamos voltar para lá. Bom, agora temos um problema. Eu não sei como é que volta para a tela branca que eu estava escrevendo. Vamos ver se volta. Não voltou, né? E agora? Como é que volta? Bom, de qualquer jeito, está aqui, né? Não, essa aqui não é. Essa aqui é o que a gente vai falar. Deixa eu colocar a tela branca de novo. Aí eu só vou escrever o final, né? Tá certo? Só vou escrever o final. Tá? Então, olha só. Se fosse dy dt mais
ft y é a mesma estrutura, só mudou a variável independente, que agora é t, g de t. Então, a solução é similar, né? Eu só vou adaptar, menos integral, aqui estava f de x, agora a função é f de t dt, vezes c mais integral de g de t é elevado à integral de ft. Aí a gente só resolve as integrais, né? Aplica aqui, teremos a solução. Se em vez de y fosse x, né? Fosse x aqui, ó, então aqui não seria y, seria x igual, e o restante permaneceria da mesma forma, né? Tá certo? Então, essa é a solução geral das lineares de primeira ordem. A gente vai ver as que são chamadas agora de Bernoulli. Elas são bastante parecidas, tem um detalhe diferente, né? Que a gente vai ver agora, tá certo? Então, olha só, se você puder arrumar e escrever desse tipo, ou desse aqui, né? Ó, colocando y', mas eu estava colocando f, né? Mas aqui no slide está p, poderia ser f de x também, né? Não tem problema. Y, aí aqui seria o g de x, né? Que estou chamando aqui de f de x, né? Se ela fosse só assim, ela seria linear de primeira ordem e a solução dela seria essa daqui. Eu vou reescrever a solução da linear de primeira ordem. Veja que eu não estou colocando yn, porque essa aqui, ó, é linear de primeira ordem, né? Não é a Bernoulli. Então, seria y é elevado a menos integral de p de x, né? Ó, que é o coeficiente do y, né? Que na anterior eu tinha chamado de f de x, c mais a integral, ó, do que está depois do igual, f de x, né? E não o g. Agora é o f, é elevado à integral p de x dx. Saiu um pouquinho apertado, mas eu acho que deu para ver que é similar ao que a gente escreveu na tela anterior. Tá certo? Alguma pergunta com que eu estou repetindo da aula passada? Qual é o nosso objetivo? Bom, o nosso objetivo é pegar essa que é de Bernoulli, né? Ó, que tem esse y elevado a n aqui no final. Olha só, a estrutura é parecida, né? Só que a y', você sabe que y' é a mesma coisa que dy dx, né? Podia ser dy dx no lugar do y'. A diferença é que aqui, ó, no final apareceu esse y elevado a n, tá certo? Essa que é chamada de Bernoulli. Aí como é que a gente resolve? É como eu lhe disse. Eu vou pegar esta daqui, fazer uma mudança de variável para que ela se transforme nesta outra, porque essa outra eu sei como é a solução. Aí eu só aplico a solução e faço as adaptações necessárias, perfeito? Então, vou apagar aqui e fazer isso, né? Então, o meu problema é que ela não é linear porque ela tem essa partícula aqui, né? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar ela em linear de primeira ordem, porque é justamente a que eu sei resolver. Então, vamos lá. Vou fazer assim. Ó. Eu vou dizer que U é igual a y elevado a 1 menos n. Tá certo? O detalhe aqui, ó, é que esse n não pode ser 0 e esse n não pode ser 1. Todos conseguem perceber por que essas observações? Porque se o n fosse 0, aí aqui seria 1 e ela seria linear de primeira ordem. Então, já saberia resolver. E se fosse 1, eu poderia passar isso aqui para o primeiro membro, colocar o y em evidência e, de novo, ela viraria linear de primeira ordem e eu também saberia resolver. Tá certo? Então, por isso essa observação. Ó, o n não pode ser 0 e o n não pode ser 1. Mas pode ser qualquer outro número real. Perfeito? Sem nenhum problema. Então, a gente vai verificar justamente esse caso. Então, como eu tenho que fazer aparecer a derivada de y dx, eu vou fazer o seguinte, eu vou derivar isso aqui. Como é que deriva? Eu estou pensando tanto que o y e o u são funções de x, então eu vou derivar em função de x. Podia ser isso ou podia ser y', ou u', né? Ó. Tanto faz. Como aqui está dy dx, eu não vou colocar y', eu vou colocar dy dx. Mas isso aqui é uma potência. Como é que deriva? O 1 menos n desce, não é isso? Vezes y elevado a 1 menos n menos 1, né? Porque a derivada vezes a derivada da interna, né? Que aqui a base é o y. Então, é a derivada de y em relação a x.
Ou você podia colocar y'. Estou colocando dy dx porque é o que nós temos aqui no modelo aqui do Bernoulli, tá certo? Até aqui alguma pergunta? Professor, como é que ficou essa potência disso? Não? 1 menos n menos 1. Lembra da derivada de x elevado a n? Como é que é? O n desce, não é isso? X elevado a n menos 1, não é isso? Ah, tá, sim, sim. Então, ó, aqui não é n, é 1 menos n. Então, desceu, né? Ó, tá aqui. Elevado a n, subtraído de 1. Perfeito? Ficou claro, né? Então, vamos continuar. Agora, eu posso cancelar aqui, ó, esse 1 com esse menos 1. Aí ficou assim, ó. du sobre dx igual a 1 menos n. Aí ficou só o y elevado a menos n vezes dy dx. Bom, o que eu quero fazer? Eu quero substituir isso aqui nessa equação. Eu vou repeti-la aqui do lado. Então, eu tenho dy sobre dx mais p de x y igual a f de x y elevado a n. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? O que falta para que isso aqui seja o du dx, né? Ó, se você olhar aqui, ó, é o menos 1 elevado a n e o y elevado a menos n. Perfeito? Tá certo? Alguma dúvida nisso? Veja aqui, ó, eu quero substituir o dy dx por du dx. Mas para eu fazer isso, ó, eu tenho que ter dy dx vezes y elevado a menos n, 1 menos n, certo? Então, eu vou fazer isso aparecer. Como? Eu tenho que fazer isso aparecer, mas sem alterar o valor da função, né? Claro, da equação. A equação ela tem que permanecer a mesma. Tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar dos dois lados exatamente isso aqui, né? Ó. 1 menos n vezes y elevado a menos n. Tá certo? Quando eu multiplicar desse lado, é bastante simples. Olha só. Quando eu multiplicar do segundo membro, é bastante simples. Vai ficar assim, ó. No segundo membro, vou escrever aqui o segundo membro, vai ficar 1 menos n vezes y elevado a menos n multiplicado por f de x vezes y elevado a n. O que eu fiz? Peguei o 1 menos n, y elevado a menos n, e multipliquei aqui no segundo membro. Ficou isso, certo? Para não alterar, eu tenho que multiplicar no segundo membro também, tá certo? Só que tem um detalhe, que quando eu multiplicar no segundo membro, eu estou multiplicando uma soma. Ó. Veja que eu vou multiplicar 1 menos n vezes y elevado a menos n, como eu multipliquei aqui. Só que aqui é uma soma, então tem que usar a propriedade distributiva. Multiplica cada parcela. Quando eu multiplicar isso aqui vezes isso daqui, ó, vai dar assim, ó. É 1 menos n vezes y elevado a menos n vezes dy dx. Perfeito? Ou seja, peguei isso aqui e multipliquei pelo dy dx. Está aqui. Aí mais, aí de novo, eu tenho que multiplicar isso aqui tudinho vezes esse aqui agora, vezes o p de x, y, né? Ó. Vai ficar 1 menos n vezes o px, aí o y é elevado a uma potência. Por quê? Ó? Eu vou multiplicar esse por esse, é a multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, somos expoente. Aqui é 1, aqui é menos n, vai ficar y elevado a 1 menos n. Perfeito? Alguma pergunta? Tá certo? Então, vou apagar aqui o excesso para eu continuar, tá certo? Vamos lá. Ó, o que eu apaguei aqui, ó, eu vou reescrever aqui para a gente lembrar, tá? Só para a gente continuar. Eu coloquei assim, né? Eu derivei o u e deu du dx igual a 1 menos n vezes y elevado a menos n vezes dy dx. Se você olhar isso aqui tudinho, ó, é o que eu tenho aqui, ó. Perfeito? Então, eu vou substituir por du dx. Isso aqui tudinho é o
du sobre dx. Mais 1 menos n, perfeito? Vezes o p de x, vezes. Agora, y elevado a 1 menos n, né? Ó, isso aqui, ó, eu falei aqui em cima, olha aqui, ó. É o u, né? Ó, então, vou colocar o u. Viu? Ó, eu estou mudando a variável, né? Ó. O 1 menos n continua. O f de x continua. E aqui, de novo, ó, esse e esse ó, é multiplicação, né? Ó. Então, é produto de potência de mesma base. Repete a base, somos expoentes. Só que eu não vou colocar. Por quê? Ó? Se eu multiplicar y menos n vezes yn, vai dar y elevado a menos n mais n. Vai dar y elevado a zero. E y elevado a zero é 1. Então, não vou colocar. Ó. Então, o resultado é esse aqui, né? Ó. Eu vou apagar tudo agora, porque eu cheguei nesse resultado, tá certo? E vamos ver como é que eu acho a solução. Agora eu já vou na solução direto. Tá certo? Deixa eu apagar. Já não preciso mais de nada disso, né? Então eu vou apagar, tá certo? E vou continuar aqui. Nós dissemos o seguinte, que quando ela é linear de primeira ordem, a gente já acha a solução direta. Eu vou apagar isso daqui, ó, que já está claro, né? Porque ele não pode ser 0 nem menos 1. E vou deixar só o que eu preciso, tá? Isso aqui também eu vou apagar, porque eu já usei. E vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou reescrever a linear de primeira ordem original, né? Ó, aquela da última aula. Na última aula, a gente viu assim, que se a função fosse dy sobre dx mais p de x vezes o y igual a o f de x, a solução seria essa daqui, y igual a... Estou só repetindo o que eu já fiz, ó. Menos integral, aí o p de x, né? C mais integral, aí f de x vezes e elevado à integral de p de x dx, tá certo? Então, se ela é linear de primeira ordem, como essa daqui, né? Ó, já está escrita a solução dela aqui do lado. Então, ó, se você olhar, ó, essa daqui, ó, que nós encontramos, é exatamente linear de primeira ordem, porque, ó, dy dx, eu só mudei a variável para du dx. Alguém multiplicando o y, só que esse alguém aumentou esse valor aqui, ó. Como a variável independente é u, é alguém multiplicando o u, tá certo? Então, a função que eu estou procurando é o u. Então, 1 menos n f de x faz o papel do f de x aqui, né? Ó, todinho, né? Ó. Então, a estrutura é a mesma. Então, a solução também segue o mesmo princípio. A diferença é que aqui a variável que eu estou procurando é o y. Aqui a variável que eu estou procurando é o u, que é o da derivada, né? Ó. Então, vai dar u igual... Aí, olha só. E elevado. Ó, o coeficiente do u ó, é o coeficiente do y, é o p de x, que entra aqui, né? Ó. Só que o coeficiente do u aqui ó, é 1 menos n p de x. Então, é a integral disso aqui, não é? Ó. Como é a integral disso aqui, ó, eu já vou colocar o resultado. Menos 1 menos n, integral de p de x dx. Você vai dizer assim, ó, mas professor, não teria que ser a integral desse aqui todinho? Claro que é a integral desse todinho. Mas 1 menos n é constante. E constante eu posso tirar de dentro da integral. Então, fica só o p de x. Perfeito? Certo? Aí, mesma coisa aqui, ó. Agora tem que ser integral disso aqui, né? Então, tem que ser c mais a integral do f de x. Só que o f de x é isso aqui de novo, ó. Só que o menos n, de novo, é constante. Então, eu vou tirar da integral. Vai ficar 1 menos n integral. Teria que ficar integral de 1 menos n f de x. Como 1 menos n é constante, eu tirei de dentro da integral. Né? Eu teria que ser integral disso aqui tudinho, né? Como 1 menos n é constante, eu tirei da integral. Então, dentro da integral, ficou só o f de x. Ó. Vezes o e elevado. Aí, de novo, seria a integral ó, do coeficiente do u, que é esse aqui. Ó. Como 1 menos n é constante, eu vou tirar da integral. Vai ficar 1 menos n, integral de p de x dx,
dx. Ficou meio apertado, mas vou escrever aqui embaixo de novo, tá certo? U é igual, ó, a E elevado. Aí, menos. Eu prefiro deixar um menos em vez de multiplicar no parêntese, mas se você quiser multiplicar, não tem problema, tá certo? Px dx. Aí, vezes C mais. Aí, ó, 1 menos N vezes a integral de f de x vezes E elevado a 1 menos N, integral de P de x dx, né? Como no início, dx. Então, ó, essa aqui, ó, já é a solução geral direta. E é isso que a gente vai usar para resolver os exercícios, como a gente fez com essa outra aqui, né? Para resolver os outros, que a gente podia resolver dessa forma ou da outra forma que o slide apresentou. Qualquer uma das duas funcionaria sem problema. Tá certo? Então, é assim que resolve. Terminou? Infelizmente, não. Porque, ó, eu não quero achar U. Mas o nosso U, ó, tem que substituir por Y elevado a 1 menos N. Pronto. Aí, Y elevado a 1 menos N igual a exponencial, tá? Aí tem a solução. Tá ok? Eu vou apagar isso aqui e vamos usar, que você vai ver que vai ser bastante simples. Tá? Vamos lá. Aqui é só as recomendações. Se o N é 0 é igual a 1, a EDO volta a ser linear, como eu já havia dito. Então, temos que ter o N diferente de 0 e o N diferente de 1. Daí a gente faz essa substituição, né? E ela, que era de Bernoulli, vira linear de primeira ordem e eu posso resolver. Vamos ver aqui o exemplo, né? Então, aqui ó, a gente tem que encontrar os valores, ó. Mas a gente falou, ó, olha aqui, ó. O dx, ó, o dy dx não tem coeficiente. Então, aqui, ó, tem coeficiente, não pode. O que a gente vai fazer? Vai dividir todo mundo por x. Quando dividir todo mundo por x, vai ficar x. Vou colocar para cá, né, já para dar o resultado. X sobre x, dy dx, mais y sobre x, igual a x ao quadrado y ao quadrado sobre x. Ou seja, dividir todo mundo por x. Para eliminar o x aqui, ó, do dy dx, para ela ficar no formato que eu quero. Para ficar dy dx, né? Então, vai ficar dy dx mais. Ó, em vez de ficar y sobre x, para ficar bem melhor de eu enxergar tudo, vou colocar 1 sobre x vezes y, que é a mesma coisa que y sobre x. Igual, x ao quadrado eu posso cancelar com x e dar x, e fica x, y ao quadrado. Veja que o expoente do x, do y aqui, ó, tem que ser sempre do y, né? Para ser de Bernoulli, ó. É 2. Então, ó, o nosso n é igual a 2, ou seja, ele não é 0 e nem é 1. Então, posso prosseguir daqui. Qual é a substituição? É U igual, tá certo? A. Eu não preciso nem fazer a substituição, já podia ir na resposta direto, né? Tá ok? Porque se você observar o que eu escrevi, eu já apaguei, né? Mas você vai já ver. A substituição seria y, eu só vou escrever porque no final eu preciso substituir o u pelo y, né? Elevado a menos 2. Então, ó, vai ficar y elevado a menos 1, ou seja, o u é 1 sobre y. É disso que eu preciso para substituir no final depois. E preciso do n igual a 2. Por quê? Dessa forma, a solução é assim, né? Ó, ela vai ficar assim, ó. A solução vai ficar y, 1 menos n. Eu vou reescrever aquela última linha lá, tá certo? É elevado a menos 1 menos n, integral do p de x, dx, constante, mais 1 menos n, vezes a integral do f de x, vezes e elevado a 1 menos n, integral de p de x dx, dx. Tá certo? Bom, como n é 2, né, ó, isso vai ficar assim, ó, y elevado a menos 1, já vai na solução direto, né? Ó, tá certo? É elevado, ó, 1 menos n,
Eu não calculei 1 menos n, né? Deixa eu calcular aqui, ó. 1 menos n é igual a menos 1, né? Então, vai ficar menos 1, integral do P de x. Quem é o P de x? Ó? O P de x é o coeficiente do y, lembra? Que é esse aqui, né? Esse aqui é o P de x. Tá certo? E esse aqui, ó, o coeficiente do y elevado ao n é o f de x. Então, vamos substituir. Então, vai ficar 1 sobre x dx, né? Ó, pelo que diz aqui, né? Ó, aí, constante, mais 1 menos n é o menos 1, vezes a integral do f de x, que é o próprio x, né? Ó, vezes e elevado 1 menos n, a gente já sabe que é menos 1, então vai ficar menos integral de 1 sobre x dx. E é isso que, na verdade, eu tenho que resolver. Ó. Então, eu peguei só os coeficientes daqui, ó, e apliquei na fórmula, né? Aqui, ó. Então, se você souber bem essa fórmula, você resolve sem nenhum problema. Tá certo? Agora, vamos resolver as integrais, né? Ó, então, vai ficar assim, ó. 1 sobre y igual a e elevado menos com menos é mais. A integral de 1 sobre x é ln do módulo de x, né? Tá certo? Constante. Mais com menos é menos. Menos. Integral de x vezes menos ln de x, né? Menos e ln do módulo de x. A integral já deu isso. E dx, que eu ainda não resolvi essa última integral, resolvi só uma, né? Então, aqui vai ficar, cancela esse com esse, vai ficar módulo de x, vezes a constante, menos. Essa integral ainda não dá para resolver, ó. Eu tenho que passar esse menos para cá para poder cancelar. Então, vai ficar x vezes e elevado a ln. Quando o número multiplica aqui, né? Ó, o menos vira mais, né? Aliás, o menos vira mais. O menos vira expoente do logaritmo, né? Então, ln menos 1 dx. Agora sim, ó, aqui eu posso cancelar, né? Tá certo? Vou apagar aqui esse excesso, porque já estou chegando na solução. Para escrever aqui, né? Não preciso mais disso, porque já estou resolvendo. Perfeito? Vou só apagar e continuar, né? Não preciso mais disso, porque já substituí aqui, ó, y menos 1 por 1 sobre y, então não preciso de mais nada disso. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, paramos aqui, né? Então, ficou 1 sobre y igual, só um minuto, um retardatário, 1 sobre y igual, aí eu vou aqui, né? Módulo de x vezes parêntese, a constante, né? Menos. Quando eu cancelei, ficou integral de x vezes módulo de x elevado a menos 1, né? Dx. Aqui, ó, como aqui é módulo, eu vou supor que o x é maior que zero. Tá certo? Por quê? Se o x é maior que zero, eu vou ter aqui, ó, que o módulo de x é igual a x. Tá certo? Só para tirar o módulo, tá? Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar x vezes c menos integral de x vezes. Como aqui é x, é 1 sobre x dx. Não integro ainda, porque eu posso simplificar aqui esse por esse e dar 1, né?
Então, vai ficar x, fecha parênteses, x constante menos integral dx. Pronto. Então, isso vai dar x, c menos integral dx é o próprio x. Não precisa acrescentar constante, como eu lhe disse, elas estão todas aglutinadas ali. Daí eu vou fazer o seguinte. Apagar aqui para encerrar, né? Pronto, aí vamos lá. Aí eu vou ter, vamos lá, 1 sobre y igual a cx menos x ao quadrado, né? Multiplicando aqui. Tá certo? Isso é a mesma coisa que y igual a 1 sobre cx menos x ao quadrado. Pronto. Essa é a solução. E o único detalhe aqui, ó, é o que a gente fez no início quando dividiu por x. É que o x tem que ser diferente de zero. Mas o senhor falou para tirar o módulo, sim. Mas aqui não há problema, né? O x pode ser qualquer valor. Você tem que só adaptar o seu problema, né? Tá certo? Tá ok? Alguma pergunta até aqui? Professor, essa aplicação, ela tem que mudar conforme as atividades, dependendo da questão que ela pede? Não, você tem que adaptar para você saber. Ó, quando eu te der uma equação diferencial, tu vai ter que ver. Primeira coisa, dá para separar uma variável no primeiro membro e outra variável no segundo membro? Se der, tu resolve no primeiro caso, que são as separadas. Aí suponha que não dê. Aí tu reorganiza ela para ver se ela é linear. Se ela for linear, tu resolve como é linear. Tá certo? Bom, aí tu não conseguiu verificar que ela é linear. Na verdade, quando tu arrumou daquele jeito, ela ficou de Bernoulli. Aí tu usa o que nós acabamos de fazer. Entendeu? A ideia é a seguinte. Deixa eu voltar aqui, ó, que eu vou te explicar uma coisa só. Nós temos a fórmula de resolver, né? Ó. A gente tem aqui a substituição, é U igual a Y elevado a 1 menos N. Tá certo? Mas para te resolver, ó, tu basta olhar para cá, ó. Porque na solução é assim, ó. É y elevado a 1 menos n igual a e elevado a menos 1 menos n, integral de p de x dx, c mais 1 menos n, integral de f de x, e elevado a 1 menos n, integral de p de x dx. Tu tens que olhar, tu tem que saber quem é o p de x, quem é o f de x e quem é o n. E tá todo mundo está aqui, ó. O p de x, o f de x e o n. É só aplicar aqui que já tem a solução. Perfeito? Então, aquele trabalho todinho que eu tive fazendo já é para te não ter mais ele. É só tu pegar e aplicar aqui na fórmula. Entendeu? Agora sim, professor, beleza. Tu não precisa nem disso aqui, ó. Tu precisa só saber quem é o n, o p de x e o f de x. Daí só substituir. E daí resolver as integrais. E fazer as continhas que forem necessárias. Perfeito? É isso. Ok? Deixa eu apagar aqui, ó, para você ver, porque aqui ele resolve de maneira diferente, né? Ele faz com a substituição, né? Ele substitui, né? O y por u menos 1, tá? Faz a derivada aqui, ó. Deriva isso aqui, tá certo? Para fazer a substituição, né? Aí ele substituiu, ó. dy, ele dividiu aqui primeiro, né? Aí o dy dx, ele achou que dy dx é menos u menos 2 deu dx. Ele não escreveu. Mas seria isso. Aí depois ele dividiria por menos u menos 2 tudo e o resultado fica aqui, ó. Esse. Tá ok? Daí ele resolve como linear de primeira ordem, né? Aqui, ó, ele não colocou módulo, ele já tirou o módulo direto, né? Então ele está supondo desde o início que o x é positivo. Tá certo? Bom, fazendo isso, ó, ele encontrou o que nós encontramos, né? U elevado a menos x ao quadrado mais cx, mais o u, ó, é 1 sobre y, né? Então,
y é 1 sobre menos x ao quadrado mais 6x. A gente escreveu só na ordem diferente aqui, mas como é uma soma, não faz diferença. Mas o resultado é o mesmo. Tá certo? Eu acho que essa forma dele fazer é mais complicada, porque faz muita coisa. Mas você pode olhar e fazer sem nenhum problema. Eu acho que a forma que a gente está fazendo é melhor. Quer ver? Olha só, vamos ver aqui. Vou resolver isso aqui, né? Eu ainda não sei se ela é linear de primeira ordem, se ela é de Bernoulli ou se não é. Eu vou resolver isso aqui. Vai ficar assim, ó. dy dx igual a 4x ao quadrado, não é isso? Menos 4xy mais y ao quadrado menos 7. Alguma dúvida? É o quadrado desse aqui, né? Então, é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ou mais, né? O primeiro vezes o segundo. Só que menos com mais é menos, com mais dá menos, né? Aí fica assim. Aí tu tem que organizar isso aqui, né? Tá certo? Tu tem que organizar isso aqui. Vai ficar dy dx igual a 4x ao quadrado menos 7 menos 4xy mais y ao quadrado. Isso aqui vai dar dy dx menos 4xy igual a 4x ao quadrado menos 7 menos 7 mais y ao quadrado. Temos um problema aqui, ó. Tá certo? Temos um pequeno problema. Por quê? Porque se tu só resolvesse isso aqui, olha o que acontece. Tu não sabe nem se ela é de Bernoulli, se ela não é, não é? Na linear de primeira ordem, por quê? Porque tem isso aqui, ó. E na de Bernoulli não tem essa parte aqui independente, né? Teria que ser igual a só y ao quadrado. Tá ok? Então, assim não dá para arrumar. Então, tem que arrumar de uma outra forma. Vamos ver. Vamos apagar. Fazer assim, ó. Vou dizer que U é igual a menos 2x mais y. Se eu disser isso aqui, ó, vai ficar assim, ó. du dx é igual a menos 2 mais 1 dy dx. Todos entenderam essa derivada? Todos entenderam a derivada? Então, ó, dy dx é igual a du dx mais 2. Vamos ver como é que isso vai nos ajudar, né? Tá certo? Vou substituir aqui, ó. Então vai ficar du sobre dx mais 2 igual esse aqui, ó, vai ser u ao quadrado, né? Tá certo? Tá ok? Menos 7. Então, eu vou ter assim, ó, du dx. Vou passar esse aqui para o outro lado, né? Vai ficar igual a u ao quadrado menos 9, tá certo? E ela ficou separável. Se ela ficou separável, eu vou resolver como separável, não vou resolver como Bernoulli. Entendido? Então, isso aqui ficou assim, ó. du sobre u ao quadrado menos 9 igual... Ó, quando eu passei esse para cá, aqui ficou 1. Aí dx vezes 1 é dx. Tá certo? Aí ela ficou separável. Aí eu vou deixar isso aqui para você resolver como tarefa, né? Depois de resolver, tem que substituir aqui, ó, para achar, né? Tá ok? São duas substituições. Quando você achar a tua solução, vai ser em termos de u e x. E tu não quer, tu quer em termos de y e x. Mas como tu tem o valor do u, ó, tu vai substituir depois o u que tu achares aqui, né? Ó, por isso aqui, mas só depois que resolver a integral, tá certo? Essa integral, você vai ter que resolver assim, ó. Vai ser integral du sobre
U menos 3 e U mais 3. Aqui vai usar frações parciais, né? E essa aqui é fácil. Tá certo? Então, isso aqui, ó, eu não vou resolver, porque os meus exemplos vão ser só de Bernoulli. Então, você resolve como tarefa para cada, tá certo? Aí você resolve e você vai achar U em função de X, não é? Tá certo? E daí você substitui o valor do U por isso aqui e acha a solução. Tá? Depois de achar a solução com Y e com X, que vai aparecer constante, você substitui o zero aqui, ó, no Y e no X para achar a constante, como nós fizemos na última aula, né? Tá ok? Então, essa aqui, ó, vai ficar para continuar para cada, tá? Então, olha só. Ele faz isso, né? Aí ela fica separável, como eu lhe disse, né? Aí é separável e você resolve como separável, né? Aqui, ó, já tem a solução final, ó, ok? Ó, ele já fez as frações parciais e deu isso aqui, ó. Mas eu quero que você faça para você encontrar também a mesma coisa. E termine. Aí aqui está a continuação da solução. Quando eu integrar aqui, ó, esse aqui vai dar 1/6 ln de U menos 3. 1/6 menos 1/6 ln de U mais 3. Né? Aí você reorganiza e fica dessa forma. Aí você falou que o U era menos 2x mais y. Aí substitui. Aqui ele ainda não substituiu. Aplicou E dos dois lados para eliminar o ln, né? Tá certo? Aí ficou assim. Agora sim, ó. Substituiu o U por menos 2x mais y. Quando tu colocar menos 2x mais y aqui, ó, como tu quer o y, passa o 2x para o outro lado e a resposta é essa. Tá certo? Só que, ó, o y de 0 é igual a 0. Aí tu vai substituir aqui para achar a constante, né? Tu vai dizer que o y é 0, vai ficar 2 vezes 0 mais 3 vezes 1 mais c vezes e elevado a 0, que é 1, sobre 1 menos c vezes e elevado a 0, que é 1. Isso aqui vai dar 3 mais 3c sobre 1 menos c. Tu vai multiplicar para cá, vai dar 0, né? 1 menos c vezes 0 vai dar 0, aí tu vai ter que 3 mais 3c é igual a 0, isso quer dizer que o c é menos 1. Aí, onde tem o c, tu vai colocar menos 1. Então, aqui vai ficar menos e elevado a 6x, e aqui vai ficar mais, sem o c, né? E elevado a 6x, porque é menos 1, você vai fazer o jogo de sinal, né? E a resposta vai ser 2x mais 3 vezes 1 mais menos e elevado a 6x e 1 mais e elevado a 6x, tá certo? Então, fica como tarefa para casa fazer isso daí, né? Tá aqui, né? O C menos 1, como a gente viu, né? E a resposta é aquela que eu lhe disse. Mas é como eu lhe disse, eu quero que você faça e só verifique aqui. Se tiver dúvida, me fale. Porque, de repente, cai uma questão da prova parecida. É importante que você faça e veja como é que faz, né? Então, aqui são apenas algumas soluções com as constantes, né? Bom, então é até aqui. Então, o que nós temos é a solução de Bernoulli, né? Deixa eu voltar lá para esse exemplo aqui. O exemplo que nós usamos Bernoulli, né? Então, ó, eu vou só repetir de novo, porque eu acho que é importante. Eu supus aqui, ó, que o x não é 0, aí dividi todo mundo por x, aí deu dy dx. Mais 1 sobre x, y, igual a x, estou dividindo todo mundo por x, y ao quadrado. O que é que tu tens aqui, ó? Tu tens que o n é 2, tu tens que o p de x é 1 sobre x, e tu tens que o f de x é x. A tua solução é y elevado a 1 menos n, igual a e elevado a menos 1 menos n, integral p de x dx, c mais integral de f de x é elevado a 1 menos n, integral de... A ideia é só substituir, né? Só substituir e depois resolver as integrais. Né? Vai ficar y elevado, ó,
O n é 2. 1 menos 2 é menos 1. Igual a e elevado. Aqui é menos 1, vai dar 1, né? Ó. Integral do p de x. 1 sobre x dx. Aí c mais integral. Quem é o f de x? É x. Vezes e elevado. 1 menos n, o n é 2, vai dar menos 1, então vou colocar o menos, ó. Integral do p de x, que continua sendo 1 sobre x dx. O procedimento daí é o que nós fizemos. Resolver as integrais e achar a solução. E arrumar. Tá certo? Alguma pergunta até aí? Aí, este outro assunto que aparece aqui, né? Ó, eu não vou iniciar porque ele vai ser para a segunda avaliação, tá bom? Então, para esta próxima avaliação, é até aqui as equações de Bernoulli. Ok? Então, até a próxima aula.